Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane, para mais 2 questões, focada aqui no concurso Caucaia, mas nada te impede de estudar Proena, porque trata-se aí dos mesmos assuntos, tá? Abordados nesse vídeo. Então, vamos para a primeira questão, que diz o seguinte: seja n o menor número natural de 4 algarismos que é divisível por todos esses algarismos, né? E a soma dos algarismos de n é. Então, eu tenho aqui um n, que eu posso escrever como A, B, C, D. São 4 algarismos, né? Não sei ainda quais são eles, mas o que eu sei é que eles formam um número divisível por 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente já sabe, né, já imagina o seguinte: se é divisível por 2, 3, 4, 5, 6 e 7, é divisível pelo produto desses números, né? Então, eu posso multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7. E aí, eu obtenho, ao fazer essa multiplicação, 5.040. Tá? Bom, eu poderia simplesmente afirmar que esse é o número, mas só que tem um detalhe. Por que esse seria o número? Porque 5.040 é dividido por 2, está aqui o fator 2. Por 3, por 4, por 5, por 6, porque estão aí os fatores, né? Então, esse número é divisível por cada um deles. Mas será que ele é o menor? E aí, para saber disso, eu divido por 2, porque é mais simples a divisão. Poderia ser qualquer um outro desses, mas por 2 é muito mais simples. Então, o que acontece? Quando eu divido esse número por 2, eu vou obter aqui, ó, esse rapaz eliminado. Aí eu vou ficar agora com 3, o 4, que eu posso escrever como 2 vezes 2, o 5, o 6, que eu posso escrever como 2 vezes 3, e o 7. E dividindo isso aqui por 2, eu vou obter 2.520. Poxa, mas será que 2.520 ainda é o menor número e ainda é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 7? É divisível por 2 sim, ó, tá aqui um fator 2. Né? É divisível por 3 porque tá aqui o 3. Por 4 porque eu tenho 2 vezes 2. Por 5 porque está aqui o 5. Por 6 porque eu tenho 2 vezes 3, que é 6. E por 7 porque está aqui o 7. Mas eu vou dividir por 2 novamente. E quando eu faço isso, ó, eu elimino esse rapaz. E aí eu fico só com 3 vezes 2, vezes 5, vezes 2, vezes 3, vezes 7. E dividindo isso por 2 vai dar 1.260. E aí repara que quando eu olho para aqui os fatores, eu tenho uma divisão por 2, aparece um 2 aqui. É divisível por 4, porque eu tenho 2 vezes 2. É divisível por 3. É divisível por 5, está aqui o 5. Por 6, porque eu tenho 2 vezes 3. E por 7. Então, continua obedecendo ali, né, a lei da questão. Mas se eu dividir por 2 novamente, o que é que vai acontecer? Ora, se eu dividir por 2 novamente, eu deixo de ter o número, o próximo número, divisível por 4, porque eu vou cancelar esse 2 e vou ficar só com 2 vezes 3. Então, ele vai ser divisível por 2, vai ser divisível por 3, vai ser divisível por 5, vai ser divisível por 6, vai ser divisível por 7, mas não vai ser por 4 mais. E aí parou. Então, a minha resposta é essa. O número é 1.260. Então, é o menor. Então, ao somar 1 mais 2 mais 6 mais 0, eu obtenho aqui essa soma como sendo 9. Alternativa A. Então, uma questão bem interessante, né? Vamos para a próxima. Uma pequena praça tem o formato triangular. As medidas dos lados desse triângulo são raiz quadrada de 37 metros, 4 metros e 3 metros. Qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Então, eu vou aqui desenhar um triângulozinho só para efeito mesmo de compreensão da questão. Esse é um triângulo, né? Eu tenho aqui, olha, as medidas 3 metros, 4 metros, e repare que a raiz quadrada de 37 é 6, lá, não sei quantas casas decimais, mas já é maior do que 3, do que 4. Então, com certeza, era o maior lado. Tá? Por isso eu escrevo aqui.
E todo o maior lado de um triângulo está oposto ao seu maior ângulo, né? Que no caso é esse. E eu tenho aqui uma medida alfa. E é isso que eu quero saber. Então, nitidamente, eu vou aplicar a lei dos cossenos, né? Isto é, raiz quadrada de 37 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos o dobro de 3 por 4, que multiplica o cosseno do ângulo desejado. Então, eu vou ter aqui 37 igual a 9 mais 16 menos 24 cosseno de alfa. Repara que eu tenho 37 menos 25 igual a menos 24 cosseno de alfa. Não é verdade? Então, isso aqui vai dar 12, que eu vou dividir por menos 24, igual ao cosseno de alfa. Então, note que o cosseno do ângulo desejado é menos, ora, se eu divido por 12 dá 1, se eu divido por 12 dá 2, então é menos 1/2. E aí você se pergunta, qual é o ângulo cujo cosseno dele é menos 1/2? Você vai se lembrar que é o ângulo de 120 graus. Ah, professora, mas se eu não me recordar, né? Suponha aí que eu não me recorde o que é que eu preciso fazer. Então, vou dar aqui uma forma, tá? Vou escrever aqui uma maneira, antes de terminar o vídeo, que eu sempre uso para me recordar dessas coisas, ó. Não sei se vai ficar nítido, mas aqui é o círculo trigonométrico, eixo dos cossenos e eixo dos senos. Eu sempre me baseio aqui, ó, 90 graus, tá? Nesse caso da questão. Repara que quando eu me pergunto qual é o ângulo cujo cosseno é 1/2 positivo, que é o que eu sei decorado, né? 1/2 tá bem aqui, ó, bem na metade do raio 1, correto? Desse círculo trigonométrico. Então, se eu rebater para o lado aqui negativo, esse é o menos 1/2, correto? Eu estou trabalhando no eixo dos cossenos. Então, lembrem-se que o ângulo que tem o cosseno 1/2 é o de 60 graus, tá? Se eu rebato para cá, ó, essa diferença aqui de arco não é de 30 graus, então essa diferença de arco também tem que ser de 30. Portanto, 90 mais 30, olha aqui, 120 graus. É ele que tem o cosseno menos 1/2. Tá? Então, acho uma maneira simples de você lembrar, né? Caso você não se recorde. Alternativa B. Espero que vocês tenham gostado dessas duas questões e até um próximo vídeo.